Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo e agora, a partir de hoje, nós vamos abrir um espaço para os deputados federais e estaduais eleitos aqui da nossa região. A gente quer conversar com eles sobre propostas, sobre projetos, como pensar os próximos 4 anos representando aqui o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba. E a gente começa essa conversa com o deputado federal Zé Vitor, do PL, que foi reeleito. Ele tem base em Araguari, veio aqui conversar com a gente. Bom dia, deputado. Bom dia, obrigado pela presença. Muito obrigado, sim. Parabéns pela eleição. Sempre bom estar com você aqui e agora um novo mandato para representar ainda mais a nossa região, né? Deputado, antes da gente falar de projetos, de propostas, vamos dar uma olhada para a eleição. Eu fiz aqui um raio-x da eleição, a gente vai fazer isso com todos os deputados eleitos, para a gente entender e começar a tatear como é que foram as performances de vocês nas urnas. Então vamos ver aí a primeira cartela que o Política Cruzada separou com a votação total do deputado Zé Vitor, do PL, aqui de Araguari, que também tem um trabalho em toda a região. Veja, como eu disse, ele foi um deputado reeleito. Em 2018, teve no total de 32.833 votos e agora, em 2022, 152.748 votos, um crescimento de 365% do seu capital eleitoral em 4 anos. Vamos ver a próxima. A próxima cartela, o recorte que a gente fez foi a votação do deputado aqui na cidade de Uberlândia, com um exponencial crescimento também. Em 2018, pouco mais de 1.700 votos e agora quase 9.000 votos em Uberlândia. Do eleitorado de Uberlândia, 418% foi o crescimento do deputado Zé Vitor aqui na cidade. Vamos ver a próxima, eu acho que agora é Araguari, que é a cidade do deputado Zé Vitor. Em 2018, ele teve 23.085 votos lá e agora 40.133 votos em Araguari, 73,85% foi o crescimento e isso representa muito porque Araguari tem quantos mil eleitores, o deputado? Votos válidos próximos a 64, 65. Olha lá, o senhor teve 40 mil, praticamente todos os votos para deputado federal de Araguari são seus. Vamos ver o que isso representou, a representação de Araguari no total de votos dele, que é o principal reduto eleitoral dele. Veja que desses 152.748 que ele teve no total, 40 mil só em Araguari, ou seja, a participação desse principal reduto eleitoral dele foi de 26,27%, ou seja, uma baita responsabilidade para representar esse povo, né, deputado? É isso aí. Vamos fechar aqui, depois a gente vai conversar agora para saber do desempenho da campanha. Também teve uma elevação considerável nos gastos da campanha. Em 2018, o senhor gastou aproximadamente R$200 mil e agora mais de R$2.300.000, um aumento de 1.000%. Isso. Vamos ver quanto que custou o voto do deputado, então, nestas eleições. Em 2018, o custo do voto foi de R$ 6,03 e agora o custo do voto foi de R$ 15,17. Essa conta aí é feita da seguinte forma: a gente pega os gastos de campanha declarados pelo deputado à Justiça Eleitoral e divide pela quantidade de votos que ele teve em cada eleição. Por isso que em 2018 foram R$ 6,00 e agora R$ 15,17. Deputado, mas com uma votação dessa em Araguari, o senhor tem uma baita responsabilidade de representar aquela cidade, né? Sim. É praticamente 1/4 dos nossos votos vieram de Araguari, né? Então Araguari adquiriu uma maturidade política muito grande e entendeu a necessidade de participar da grande política do Brasil, tendo um deputado federal, e lembrando que nós também temos um deputado estadual, isso, que é o Raul Belém, que tem radicado em Araguari e tem seu domicílio eleitoral na cidade. Então, Araguari tem um papel de destaque na região, mas esse mandato tomou uma proporção agora regionalmente muito grande, né? Muito maior do que até então. Na passada, como você bem disse aqui, dos 32 mil votos, 30 que nós tivemos em 2018, 23 mil foram em Araguari, aproximadamente 60%. Agora isso caiu um pouco para 26%, né? Então, o que significa que nós aumentamos a nossa responsabilidade de Araguari, porque mais pessoas confiaram na gente, mas também a região nos permitiu participar. Impressionante. O senhor teve um crescimento da região que foi, assim, impressionante. E isso é fruto do trabalho da campanha que o senhor realizou também. Por exemplo, acordos que foram feitos, dobradinhas nessas regiões. A que o senhor atribui esse crescimento na região? Acho que estão alguns fatores. O primeiro deles foi um mandato intenso, um mandato com muito resultado. Sem modéstia, Danilo,
Nós fomos o deputado que mais trouxe recursos para o interior de Minas Gerais, tanto de Belo Horizonte quanto de Brasília. Foram mais de 600 milhões de reais distribuídos aqui para a região nesses 4 anos. Então as pessoas sentiram o resultado do nosso trabalho, viram o peso de que é ter um deputado ativo e bem posicionado em Brasília. Isso é um ponto. Segunda coisa, tem uma geração de lideranças políticas na região que participaram do nosso mandato, né? Prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, que ativamente participaram e se envolveram na nossa campanha. Então existe um time, um grupo de pessoas que tem pensamentos semelhantes e nos ajudou muito. Outra coisa que eu não posso negar, a bandeira do agro. Eu sou engenheiro agrônomo e não é segredo para ninguém que trabalho muito pelos produtores e trabalhadores rurais. Isso está na nossa essência, né? A região é forte. Exatamente. Né? Então todo esse cerrado, o Triângulo, o Alto Paranaíba, somando ao noroeste de Minas, a gente percebeu que o discurso ele foi bem recebido. Então as pessoas analisavam aquilo que nós já fizemos, a ficha limpa, o passado limpo, as mãos limpas, né? Então um trabalho de resultado, trabalho limpo, mas também aqueles que não estão na política entenderam que valeria a pena garantir um mandato forte para a nossa região em Brasília. Deputado, e de certo modo, quando a gente olha assim, então, para o eleitorado de Araguari, o senhor disse que foram 60 e poucos mil votos válidos, o senhor teve 40 lá, isso te viabiliza disputar, por exemplo, a prefeitura da cidade daqui a 2 anos. O senhor tem essa pretensão de ser prefeito de Araguari? Danilo, sem meias palavras, o objetivo de verdade é continuar fazendo um trabalho em Brasília. Então, eu torço para que a gente tenha um bom prefeito, o atual prefeito Renato tem feito um bom trabalho. Eu acredito que tem falhas ali, mas que podem ser corrigidas. E eu vejo que a gente tem muito que conversar e construir um grande projeto juntos ali para Araguari. Claro que isso depende, enfim, de uma grande construção na cidade, sem nenhuma possibilidade em 2024 disputar a eleição de prefeito em Araguari. Acho que nós arrancamos, Araguari tomou uma grande decisão e ela espera exatamente que os atores continuem onde estão. Né? Eu em Brasília, Raul em Belo Horizonte, para que a gente possa fazer um trabalho bom aí nesses próximos 4 anos. Bom, já que então o senhor está dizendo que não tem pretensão de disputar a prefeitura, o senhor pretende continuar no Congresso Nacional. E como deve ser a atuação do senhor no Congresso Nacional nesse governo Lula? É diferente, porque o senhor esteve nesse primeiro mandato na base do presidente Bolsonaro. Agora, para todos os efeitos, o senhor vai para a oposição. Até mesmo porque o seu partido, o presidente do seu partido, Valdemar da Costa Neto, disse que o PL vai atuar na oposição. Nós estamos falando de uma bancada de 99 cadeiras. A sua atuação lá no Congresso vai ser na oposição ao governo Lula? Danilo, eu torço muito para que o governo dê certo, o novo governo, o governo dando certo, o Brasil está dando certo. Mas, inicialmente, sem nenhum rodeio, há muitas divergências sobre aquilo que o Lula pensa e como ele tem agido, inclusive agora, com aquilo que eu defendo. Então, eu acredito que o nosso mandato é um mandato mesmo de fiscalização, um mandato intenso de cobranças para o novo governo. Não de modo irresponsável. E falo isso com muita tranquilidade aqui. No mandato passado, eu brincava que nós éramos um mandato de muito recurso, de muito trabalho e de menos discurso. Acredito que agora vai ser diferente. Um mandato de mais discurso, de mais posicionamentos e menos preocupado com a atração de recursos para cá. Não que não seja importante, mas a gente precisa se posicionar melhor e fazer uma política grande, não uma política de varejo. Né? Então eu acredito que, é claro que o governo pode contar comigo para aqueles temas que interessam ao Brasil, mas não espere de mim alguém que seja submisso e que vote indiscriminadamente tudo aquilo que vier. Né? Acho que o recado claro, até para o estado do PL, não tinha dúvida qual era o pensamento ideológico que defendo, eu acho que a gente tem que deixar claro isso. É um mandato para defender a pauta liberal mesmo e naquilo que o governo divergir disso, terá uma dificuldade da nossa parte em apoiar.
Agora, eu nunca vi o senhor como um deputado, apesar da sua ligação com o presidente Bolsonaro, eu nunca vi o senhor atuando nessas pautas um tanto quanto controversas, muito na pegada ideológica, defendendo coisa, assim, no mínimo, controversa, para dizer o mínimo. O senhor foi uma posição mais serena, mais ali ao centro, por assim dizer. O senhor pretende continuar nessa linha? Eu acredito o seguinte, eu me considero um parlamentar de centro-direita. Então, num português claro, assim, e o Bolsonaro, dos nomes que existiam, é aquele que mais se aproximava daquilo que eu acredito. Não que eu concorde com tudo, mas é o que mais se aproximava daquilo que acredito. Então, por isso um governo teve meu apoio. Não votei 100% com ele, mas na maioria das pautas teve o meu apoio. Eu não me considero bolsonarista, me considero de direita, mas não um bolsonarista. Entendi. Embora reconheça a importância que o Bolsonaro teve para a direita. Ele despertou isso nas pessoas, o que é direita, o que é esquerda. E está fazendo uma reflexão, eu acredito que com o passar do tempo isso vai se aprimorando e a gente vai ter uma direita cada vez mais ativa, mas também cada vez mais, consciente do que significa a direita e também uma esquerda cada vez mais bem posicionada. Enfim, isso vai ficar mais claro para as pessoas daqui por diante. O senhor acredita que essa bancada de 99 pessoas, ela vai conseguir uma unidade coesa na oposição? Sinceramente, assim, eu sou totalmente cético quanto a isso, principalmente em se tratando de Valdemar da Costa Neto, tudo bem, mas fato é que aglutinar 99 pessoas para se manter na oposição com a máquina do governo trabalhando é muito difícil, deputado. O presidente Valdemar, ele tem uma grande missão pela frente aí de manter exatamente a unidade. Nessa semana em Brasília, o discurso, ou nas últimas semanas, o discurso tem sido exatamente o de união. Nós temos que manter esse time coeso, unido. Muita gente tem pensamentos diferentes, mas na nossa essência nós somos muito semelhantes. Então, um vai ajudando o outro no crescimento, vai refinando aquilo que pensa, refinando o discurso. E o Valdemar já demonstrou que esse é o tom. O PL é um partido de oposição, um partido que quer caminhar unido e deve caminhar unido. Foi muito claro na coletiva que deu agora, dizendo o seguinte, que há pautas que interessam ao Brasil, e isso é muito maior do que PL, muito maior do que Bolsonaro, muito maior que Lula, e nós estaremos juntos, mas lembrando que nós divergimos daquilo que foi proposto pelo Lula na sua campanha. E se for aquele o tom, se for aquele o ritmo, aí nós estaremos certamente num caminho divergente do dele. Entendi. Agora, tem uma PEC aí, a PEC da transição, que está sendo muito discutida em Brasília, foi discutida nessa semana que passou, a respeito do abrir espaço fiscal no orçamento para pagar, por exemplo, o Auxílio Brasil, que eles já estão falando, vai mudar o nome para Bolsa Família e tal, mas enfim, o recurso assistencial, o benefício assistencial para a população mais carente. O senhor acredita que essa PEC, nessa Câmara atual, que inclusive o senhor está, Sim, tem condição de aprovar? Bom, inicialmente até fiz algumas críticas a isso. Acho que é uma irresponsabilidade do novo governo trabalhar neste mandato já buscando recursos, buscando espaço no orçamento, sem demonstrar nenhum zelo pela questão fiscal. Estão falando em criar ministério, em criar cargos e pedir um cheque em branco, isso nós não podemos compactuar. Da minha parte, teria um voto contrário. Acontece, há caminhos que estão sendo construídos, inclusive pelo próprio governo, que é também um compromisso desse governo, manter o Auxílio Brasil em R$600, discutir o novo valor do salário mínimo. Então, há uma tendência de que, se amarrado, garantido que seja um recurso específico para isso, e não um cheque em branco, pode ter o nosso apoio. Então, essa é a proposta que tem circulado nos últimos dias lá. Se tiver tudo explicado, certinho, amarrado, ponto a ponto, para onde vai esse recurso que está sendo de fato liberado, deve ter o apoio da casa. Do contrário, pura e simplesmente uma autorização para gastar como quiser, aí não. Então, também era um compromisso do governo Bolsonaro, era um compromisso do nosso partido e a gente vai trabalhar para garantir que isso seja efetivado. O que tem sido discutido lá é realmente fazer uma PEC no lugar de uma medida provisória, mas com um certo limite. Ela é uma PEC específica para este momento agora da transição. Então, a princípio, esse caminho o PL concorda ou o senhor concorda? Eu acredito que vai ser uma PEC mesmo. Eu acho que
agora a Comissão de Orçamento, do qual inclusive faz parte, meio que endereçou que é por aí que a gente vai e a PEC seria o melhor caminho, garantindo que ponto a ponto ali seja respeitado no próximo ano. É para o Auxílio Brasil, é para essas questões, então aí tem o nosso apoio. Agora, o presidente eleito Lula tem questionado bastante o teto de gastos. Foi implementado lá no governo Michel Temer e tal e tal. E o mercado, ele fica muito assustado com esses rompantes com relação à irresponsabilidade fiscal, né, gastos públicos, etc. e tal. Deputado, caso chegue alguma proposta no sentido de flexibilizar ou até extinguir o teto de gastos, como já vem sendo aventado pelo presidente desde a campanha, isso o PL não concordaria? De jeito nenhum. O teto de gastos é uma segurança para o Brasil. Quando ele foi criado, e com uma validade de 20 anos, é exatamente para impedir qualquer irresponsabilidade. Então, nós não podemos permitir que o teto de gastos seja desfeito. Momentaneamente, ele precisa ser furado para atender assuntos e pautas e questões específicas, como é agora esse compromisso que o Brasil todo, todos os candidatos assumiram, com o Auxílio Brasil é um exemplo disso. Para esses casos específicos, não havendo outra alternativa, aí acredito que isso pode acontecer, mas teto de gasto é a garantia da responsabilidade. O Lula nunca governou com teto de gastos. É verdade. Esse é o maior desafio para ele. Como você bem disse, foi no governo Temer que surgiu o teto de gastos, dizendo, olha, há um limite para gastar. Há um limite para gastar e nós não podemos extrapolar isso. Ele sempre teve ali o orçamento à vontade e uma base que aprovava praticamente tudo que ele queria aprovar. Agora é diferente. Há um limite de gasto e as pessoas vão sentir isso, que o discurso dele, na prática, não vai conseguir ser aplicado, porque não há recursos suficientes e nem autorização para isso. O próprio teto limita isso. E limita exatamente para que não haja uma gastança desenfreada, para que o Brasil pague lá no futuro a conta de uma responsabilidade que seria praticada agora. Mas os economistas ligados ao PT e ligados à esquerda, eles defendem o seguinte, que o teto de gastos não pode ser tão engessado, só limitado à inflação, sem olhar, por exemplo, o crescimento do país, porque aí uma coisa está distonante da outra. Outra crítica que eles fazem é que, apesar de existir e esse limite existir, no governo Bolsonaro, em algumas ocasiões, ele foi furado também. Sim. Então, quer dizer, será que não está na hora de o Congresso Nacional rever, tudo bem, manter o teto de gastos, mas rever a forma como que ele tem sido aplicado? Porque manter o teto de gastos, só para falar que existe, a cada necessidade ir lá e furar, como fez o Bolsonaro e está fazendo o Lula agora no começo, aí é um despropósito. Sim, como eu disse, pontualmente, sobretudo para questões sociais, como aconteceu agora, de uma necessidade do governo, que na verdade é uma necessidade do Brasil, eu acredito que é inevitável que o teto vai ser furado. Porque há momentos em que exige um sacrifício maior. Agora, tem outro ponto que eu acredito também que o teto precisa ser revisto, na questão da infraestrutura. A infraestrutura, hoje nós temos um orçamento do Ministério da Infraestrutura de aproximadamente apenas, embora pareça muito, 7 bilhões de reais para manter e construir tudo que nós temos de infraestrutura de transporte, estrada, rodovia, imagina porto, para o país aeroporto. inteiro. Não dá. A necessidade apenas para manutenção é de 9 bilhões. Nós estamos falando em 7 para manter e para construir novas estruturas. Então não dá. Então há que buscar um caminho. Há aí possibilidades de investimentos, inclusive internacionais, e isso tem que ser discutido. Agora, não é abandonar de tudo a responsabilidade fiscal. Nós estamos dispostos a construir um caminho para garantir ali uma âncora fiscal, para garantir o Brasil de pé com responsabilidade? Nós estamos abertos ao diálogo, ao debate. Se o governo tiver uma proposta mais eficaz do que a do teto de gastos, nós vamos discutir com ele. Qual vai ser a prioridade, a principal bandeira do próximo mandato do deputado Zé Vitor? Continua sendo o trabalho regional, o resultado para as pessoas que vivem aqui. Acho que a gente precisa sentir a diferença e sentir a presença do governo federal aqui. Nas nossas rodovias, nas nossas unidades de saúde, enfim, nas oportunidades de atração de investimentos, a gente precisa garantir que hajam mais empregos e mais pessoas preparadas para ocupar esses postos de trabalho. O trabalho regional, essa continua sendo a nossa prioridade. Mas, além disso, uma discussão em alto nível. Eu quero citar um aqui como exemplo. É uma atenção total a isso que tem feito o STF. Nós precisamos separar os poderes. Nós precisamos garantir que cada um cumpra o seu papel sem exagero e que não cometam absurdos e abusos como tem sido
cometidos agora. Isso é uma verdadeira afronta, não ao Legislativo, não ao Executivo, mas ao Brasil. Então, acho que nós temos que estar vigilantes sobre o que cada um realmente pode e deve fazer, o que cada instituição foi criada, e é isso que nós temos que defender, que ela esteja exatamente no seu quadrado e cumprindo bem o seu papel. Então, trabalho regional e atenção a essas grandes discussões, em especial a divisão dos poderes e a macroeconomia. Ô, deputado, meu tempo está acabando, mas o senhor me colocou num ponto polêmico aí, eu queria 30 segundinhos para você explicar. Tá. STF, o que fazer, então? Qual é a proposta? O que vocês pensam em fazer para poder controlar o STF? Primeiro, nós já iniciamos um diálogo agora maduro e de alto nível com o STF, através do presidente Arthur Lira e uma pequena comissão de deputados, para esfriar tudo isso e recolocar, a princípio, com o diálogo, cada um no seu lugar. O Senado tem um papel fundamental e cada um, com aqueles que têm afinidade, nós temos buscado um caminho para que haja não uma ameaça ao STF, mas um recado claro de que como está, não pode ficar. Como tem sido dito agora, né, Danilo? Dentro das 4 linhas, o que pode ser feito? Nós vamos buscar um caminho para isso. Inicialmente, já ficou muito claro nessa semana que o tom é um tom de diálogo para tentar acalmar e recolocar as coisas no lugar. Porque o Brasil, não apenas o Bolsonaro, não apenas os deputados parlamentares do PL, mas o Brasil tem sido prejudicado por esse abuso. E se o caminho for o diálogo, já é um bom começo. É isso. Deputado Zé Vitor, deputado reeleito pelo PL aqui de Araguari. Deputado, parabéns mais uma vez pela vitória e volte aqui outras vezes, nós vamos cobrar, hein? Fechado. Obrigado, combinado, e nós estaremos juntos aqui sempre que você nos procurar e nos convidar. Obrigado. Muito obrigado. Você de casa também, o meu muito obrigado pela companhia, que neste domingo a íntegra do programa de hoje você já acompanha aí no Paranaíba Play. É o app do Grupo Paranaíba, de graça, disponível na loja do seu celular. Uma boa semana, um bom domingo e até semana que vem.